sabem por que isso acontece. Por ser aquela criança daquele jeito, gente, tem vários fatores, tá? São muitas coisas que envolvem comportamento e por aí vai. Nós vamos falar sobre isso aqui durante essa semana. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o culto infantil, ele é primordial no ministério. Ele não pode ser deixado de lado. Você não pode chegar para mim e falar assim, Monique, a minha igreja não tem culto infantil. Isso é inaceitável, irmão. Eu vou falar aqui para vocês como é que a gente pode planejar, fazer, quando, onde. Porque sempre há uma maneira. E quando você não está vendo, né, essa solução, ore, peça a Deus, Senhor, eu preciso fazer um culto na minha igreja com as crianças. Deus, porque Deus, ele é o mais interessado nisso tudo. Deus quer que nós alcancemos as crianças. Deus quer ouvir as crianças adorando a Ele. Jesus, nessa palavra, fala, né, na passagem bíblica, eu coloquei na apostila para vocês, que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Quem somos nós para julgar, né, o louvor das crianças, a adoração das crianças? Mas nós precisamos que, assim como eu e você, ela compreenda, ela entenda o que ela está fazendo ali, aonde ela está, por que ela está ali. Amém? E o culto infantil, ele tem 3 objetivos, tá? Eu falei antes, né, do culto. Tem 3 dimensões, que é pessoal, familiar e público. O culto infantil, ele também tem essas dimensões e também tem 3 objetivos, que é o intelecto, que a criança precisa entender, conhecer a Deus, que é o intelecto, e nisso ela vai entender e compreender através da pregação da palavra de Deus, da mensagem que é ali passada para aquela criança. Monique, mas eu prego, e a criança ela não muda, alguma coisa está errada, tá? Muitas pessoas pregam e não fazem apelo. Muitas pessoas acham que pregam, acham que estão passando uma mensagem, mas não estão. Essas pessoas estão contando histórias. E no culto nós não contamos histórias, nós pregamos. E para você pregar, para você passar uma mensagem bíblica, você precisa aprender como montar uma pregação. Eu vou falar sobre isso aqui também essa semana. Então, irmãos, algo está errado, né? Porque a criança, ela precisa, no culto, pode ser ali durante um tempo, você tem criança que leva, mas ela precisa a gente espera, né, que haja uma transformação. Essa transformação ela vem pelo poder do Espírito Santo, através também do que faz a criança, ajuda a criança a entender as verdades espirituais, receber Jesus como Salvador, e ajuda a criança a crescer espiritualmente, através da sua conduta, né, as suas atitudes que começam a mudar a partir da conversão em Cristo Jesus. Então nós queremos alcançar o intelecto da criança, nós queremos alcançar o coração da criança, o sentimento dela. Que sentimento é esse? Nós só sentimos algo através do entendimento. A conversão de uma criança só se dá através do entendimento, através da compreensão de tudo que ela está ouvindo. Enquanto não houver entendimento, enquanto não houver conversão, a criança ela vai ter muita dificuldade no culto infantil, numa aula de EBD, no discipulado, seja lá o que for, tá? Porque a pessoa, né, e criança é uma pessoa, enquanto ela não está convertida, enquanto ela não entendeu o plano de Deus, enquanto ela não recebe, não aceita Jesus como Salvador da vida dela, essa criança, ela ainda não está preparada para entender as verdades espirituais. Então ela vai ter muita dificuldade em se comportar, ela vai ter dificuldade em fazer o que você quer que ela faça, ela não vai ter reverência, tá? E reverência é diferente de respeito.
nós temos e podemos, né, querer da criança um comportamento de respeito. Isso é o mínimo. E respeito vem de casa, tá? Só que, infelizmente, muitas famílias cristãs não respeitam a palavra. Quando chega em casa, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, e por aí vai. E os espíritos estão ouvindo tudo. E perde, então, o respeito. Tem muitos lares, irmãos, em que a palavra não está no centro da mesa. Em muitos lares, a palavra ela está em último lugar. Quando der tempo, eu faço culto no lar, eu faço culto doméstico. Quando der tempo, eu leio a Bíblia. A criança, muitas crianças, elas estão crescendo sem reverência a Deus dentro do próprio lar. E se não está vendo isso dentro de casa, o que esperar dessa criança na igreja? E eu percebo que há uma cobrança, muitas das vezes, de nós em relação àquela criança, mas não há uma cobrança em nós mesmos em compreender o que ela está passando. Que tipo de vida espiritual aquela família tem? Tem famílias, irmãos, que nem oram. Tem noção disso? Nem ora. E você querendo que a criança, na igreja, ore no culto. E ela nem convertida é. Você está pedindo para ela orar. Tem criança que não sabe orar. Sabe por que ela não sabe orar? Não é porque você não ensina, não. É porque o pai e a mãe não oram com ela em casa. Nós precisamos ter muito cuidado com as cobranças de comportamento que nós fazemos num culto infantil. Tá? Porque muitas coisas interferem no comportamento. Muitas coisas vão atrapalhar, né? O diabo, ele quer atrapalhar. Ele não quer que aconteça o culto infantil, porque ele sabe que é no culto infantil que é a conversão. Ele sabe que é no culto infantil em que a criança ela vai crescer e se desenvolver espiritualmente. Ele sabe disso, mas ele não quer que aconteça. Então ele vai colocar na sua cabeça que não tem estrutura, que você não tem recursos, que você não tem equipe, que você não é capaz, que você não sabe pregar, que você não sabe cantar, que você não sabe nada. É isso que ele coloca. Ele coloca isso na nossa cabeça. E eu falo isso para vocês, porque no início da minha liderança, quando foi colocado ali, né, um programa de culto infantil, eu travava, eu tinha muita dificuldade, eu tive que aprender tudo do zero. E você acha que o diabo estava feliz com isso? Não, ele queria parar o tempo todo. Várias coisas aconteceram na minha vida. Muitas coisas. Por conta do ministério. Por conta da iniciativa, né, de alcançar as crianças para Cristo. Mas isso foi fortalecendo também. Então estejam atentos. E não deixem de fazer. Quando as barreiras começarem a se levantar, que elas caem por terra em nome de Jesus. Fortaleça a sua vida espiritual. Tenha mais comunhão com Deus. Seja mais perto de Deus. Busque mais a palavra de Deus. Seja atento à voz de Deus. Não espere dos pais. Pelo contrário, oriente os pais. Se aproxime dos pais. Para que tudo aquilo que você conseguir fazer no culto, haja uma continuidade em casa. Mas não espere que vai ter. Esteja em oração. Tá? Então, eu falei aqui, né? 3 objetivos do culto infantil. Intelecto, sentimentos, que são as emoções. O terceiro objetivo é a atitude, é o fazer, tá? Então, qual é a atitude que a criança vai ter num culto infantil? Ela vai ter a atitude de receber, aceitar Jesus como seu Salvador. Ela vai ter a atitude de adorar ao Senhor, tá? Então, ela vai ter ali, após a conversão principalmente, muitas atitudes, e ela vai demonstrar vontade, tá? Vontade de louvar, vontade de orar, vontade de compartilhar um testemunho, porque criança também tem testemunho, sabia? Então a criança, após a conversão, ela demonstra vontades e ela demonstra mudanças e atitudes, tá?
Então, são 3 objetivos. Intelecto, que é o entendimento, compreensão. Então, as emoções ocorrem a partir do entendimento. As crianças têm o sentimento ali, a emoção, e o fazer, a atitude e a vontade. Certo? Olá, Adriana, Fátima. Tá travando um pouquinho, sim. Quando trava, eu expliquei aqui no início. Quando trava, eu paro, espero voltar e continuo falando, para que vocês não percam o que eu estou passando para vocês. E por que fazer um culto infantil? Por que fazer um culto infantil? Muitas pessoas responderam, né, de forma correta ali no grupo, quando eu fiz a pergunta. Fiquei muito feliz por isso. E existem uns porquês que nós precisamos colocar. Eu coloquei aqui. A criança aprende quem é Deus no culto. Ocorre, né, com a mensagem bíblica, após a mensagem, o apelo, o aconselhamento para a criança receber Jesus como Salvador. A criança adora a Deus de forma racional. Por que racional? Porque ela já entendeu, ela já compreendeu a quem é Deus e a quem ela está adorando. Então, a adoração, ela acontece de forma racional. A comunhão, tá? Com todos que estão ali presentes, permite a integração. Isso é muito importante, essa integração, porque a criança, quando ela está no culto com os adultos, não há integração. Já percebeu isso? Elas ficam com seus pais, ou então tem igrejas que colocam um espaço só para as crianças, e elas ficam ali um determinado tempo, ou o culto inteiro. Ficar por um tempo, eu compreendo e respeito a decisão pastoral, a liturgia da igreja e tudo mais. Agora, ficar o culto inteiro, eu não concordo. Tá? Não tem como concordar, porque pela psicologia, né, por tudo, não tem como a criança ela ficar num culto de 1h30, 2 horas, 2h30. Tem igreja que tem culto de 3 horas. Gente, pensa, uma criança de 5, 6 anos, 7 anos, até de 9, 10, num culto onde a oração, muitas das vezes, ela não entende nem o que estão falando. Você colocam palavras ali que ela não está entendendo, difíceis para a compreensão dela. Tem cultos que o louvor, ela não entende nada. Tem louvores que são fáceis, mas tem louvores que são muito difíceis. E a palavra? Aí você para e pensa aí, gente, a forma que meu pastor prega, a criança vai entender? Não vai. É muito difícil você encontrar um pastor, né, que pregue de forma clara, objetiva, preocupado, tá? Preocupado em alcançar aquela criança que está ali no culto assistindo ele. Sabe por quê que não há essa preocupação? Porque muita gente acha que a criança ela já é salva. Muita gente acha que a criança ela não precisa, né, aprender de uma forma assim, muito bem planejada e preparada sobre a palavra de Deus. Pelo contrário, as crianças, os adultos, eles acham que as crianças elas precisam ser entretidas. Elas precisam estar ali, né, no ministério infantil, porque ali é como se fosse uma creche. E quando a criança ela não está ali, naquele espaço do ministério infantil, ela está no culto, ele entende, né, muitos entendem, que ela não precisa responder o apelo. Ou que não interessa, né, eu preparar uma mensagem para alcançar aquelas crianças que estão ali, porque elas não precisam de salvação. O crescimento espiritual delas está nas mãos dos pais, e os pais não fazem nada. Isso é a realidade de muitas igrejas, irmão. Eu não estou falando algo aqui, tá, que eu inventei, não. Isso é verdade. Então, nós precisamos fazer o culto infantil por várias razões. E uma delas é a integração. A integração das crianças no corpo
de Cristo, na igreja, no templo. Quando há uma integração entre elas, acontece o quê? A amizade, relacionamento delas e relacionamento delas com a equipe, né? Com a liderança, com os tios e tias do Ministério Infantil. E isso é algo maravilhoso, porque isso ajuda a criança, né, a crescer, ajuda a criança a se sentir mais à vontade e tantas outras coisas, tá? Então, continua travando, né? Mas vamos continuar, se trava rapidinho e volta. O culto também, ele possibilita a criança participar ativamente do culto. Só que nós temos que ter um certo cuidado com isso. Por quê? Porque eu já vi igrejas que colocam criança para pregar, colocam criança para orar várias vezes, põe crianças para conduzir o culto da maneira que ela quer. Gente, não pode ser assim, tá? Esse participar ativamente do culto, a gente tem que ter um cuidado, um equilíbrio com isso aí, porque não é um evento, né? É um culto, é um momento assim, é um momento sério, é um momento que nós precisamos estar ali em reverência, né? Em respeito àquele momento. Então a gente precisa fazer de maneira séria. Eu não tenho como pedir para uma criança do meu ministério pregar no culto infantil. Não dá. Não dá. Né? Por quê? Porque a criança ela ainda não tem esse entendimento. Tá? A criança, primeiro, ela tem que ser convertida. Né? A criança ela não vai saber pregar. Claro que há exceções. Se Deus quiser usar uma criança, Ele vai usar. Ele vai usar. E Ele usa. Ele usa muito. Ah, obrigada, Sérgio. Eu mudei aqui, ó. O microfone. Então, Deus, Ele usa a criança, tá? Ele, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Agora, você planejar um culto e colocar a criança para pregar, não rola, não dá. Tá bom? Porque a gente precisa entender as limitações, o que é um culto, tá? E levar isso com seriedade. E de preferência a gente fazer, tá bom? Tá bom, Sara. É uma forma didática de ensinar doutrinas importantes como batismo, a consagração e tantas outras doutrinas. As crianças poderão servir a Deus com seus dons e talentos. Como isso? Através de oportunidades que você dá, oportunidades no culto que você dá para a criança, e ela vai demonstrar ali seus dons e talentos para Deus. E se você perceber que não é para Deus, você enfatiza que é para Deus, tá? Porque tem crianças que elas querem muitas das vezes aparecer. E o culto, ele não é para o homem. O culto é para Deus. Então nós precisamos desde pequenos já ensinar a criança que o culto é para Deus. Não é para ela aparecer, não é para ninguém. É que ele cresça e eu diminua. É isso que acontece no culto infantil. Então, há mensagens bíblicas com aplicações para a vida da criança. Ensina a criança a ter reverência e consciência da presença de Deus. E isso é muito importante. Prepara a criança para o culto no templo. E esse culto no templo é o culto constante, né? O contínuo. Quando a criança ela sai do ministério infantil, ela vai para os adolescentes e, dependendo da igreja, o adolescente ele já começa ali a ficar no culto direto junto com os adultos. Eu tenho uma opinião sobre isso também, não concordo muito, porque eu acho que é importante ter uma transição, tá? do ministério infantil para adolescentes, mas cada igreja tem, né, a sua estrutura e sua forma de trabalhar com essa transição, tá bom?
Mas a criança, quando ela está no culto infantil, e ali naquele culto infantil há um respeito, né, pela liturgia, e todo culto infantil segue aquela liturgia, e aquela liturgia ela é bem semelhante ao culto dos adultos, porém adaptada, né? Podemos dizer que é igual, mas a gente vai adaptando. Quando a criança ela vai para o templo, né, e ela começa ali a assistir o culto no templo, ela já está preparada. E seria tão bom, né, se elas já saíssem do ministério infantil convertidas, se elas saíssem dali convertidas, salvas. Olha que maravilhoso seria. Porém, infelizmente, muitas igrejas, né, muitos ministérios infantis, não têm a visão, não tem essa visão da necessidade de salvação das crianças. Então, o ministério, ao invés dele servir como uma base, né, um pilar na vida cristã de uma criança, isso não acontece, né? A criança ela não é convertida, ela não conhece a Deus, ela não conhece a palavra de Deus, ela sai do ministério infantil sem saber manusear a Bíblia, nada. Por quê? Ficaram passando filme, contando histórias, ficaram brincando, preocupados com lanche, né? Nos cultos especiais, ao invés de preocupar mais com a pregação e a adoração, se preocuparam com pula-pula, com pipoca, e por aí vai. E depois nós queremos buscar respostas. Por que tem tantos adolescentes saindo da igreja? Por quê? Por que tem tantos jovens saindo da igreja? Por quê? Eu vou te dizer o porquê. Porque muitos desses adolescentes, muitos desses jovens, eles não tiveram uma base. Não houve conversão enquanto havia tempo. E aí, irmãos, eles vão crescendo, e eu já vi adolescentes, né, que estava no ministério anterior ao meu, que não sabia abrir a Bíblia nos evangelhos. E que quando você falava do José do Egito, ele achava que era José de Maria, pai de Jesus. Para você ter noção da falta de conhecimento bíblico, da falta de conhecimento da palavra de Deus e de Deus. E aí você pensa, gente, houve conversão? Porque chega um momento que fica tarde. Chega um momento que o coração daquele adolescente, daquele junior, está tão endurecido que a gente não consegue mais, né, alcançar. Porém, a palavra de Deus nunca volta vazia. Você vai falando. Mas o que eu quero falar para vocês é que há muita falha, tá, no ministério com crianças, no que se diz a respeito de culto. Porque as pessoas... Quer ver um exemplo? Eu já vi um culto onde a criança chegava no culto e a pessoa falava assim: fulano, você ora? A criança orava. Agora, qual música que nós vamos cantar hoje? Fulano, qual música que vocês gostam? Agora você canta, você canta. Isso é falta de planejamento, isso é falta de organização, isso é falta de visão espiritual. E por falta de visão espiritual é que muitas crianças estão perdidas, muitos adolescentes estão perdidos, e só Deus agora para resgatar esses juniores, esses adolescentes, porque houve uma falha, houve um bom tempo perdido, e nós temos que pensar o seguinte: as crianças, elas ficam no ministério infantil por 11 anos, 12 anos, dependendo da igreja. Olha quantos anos você tem com essa criança no ministério, e durante todo esse tempo sequer houve evangelismo, sequer houve cultos planejados, bem organizados. As crianças, elas saem do ministério infantil, elas vão para os adolescentes e não há batismo nas águas. Por quê?
Porque faltou ensinamento, faltou conversão, faltou planejamento, faltou culto, faltou EBD. Então, irmãos, é muito importante tudo isso que nós estamos falando aqui. É muito importante para o nosso ministério, é muito importante que você entenda, que eu entenda, que é necessário ter culto infantil. Amém? E aí o Sérgio falou aqui, né, que fato, filho de crente não é crentinho, precisa de doutrina e conversão. Amém. Amém. Filho de crente não é crente, filho de pastor não é crente. Entendam isso. Filho da pessoa que está lá no Ministério de Louvor não é crente. Eles precisam de ensinamento, eles precisam de conversão, eles precisam ouvir a palavra de Deus, eles precisam aprender a cultuar a Deus, irmãos. E há muita negligência. E negligência é quando a pessoa sabe o que tem que fazer e não faz. Tá? Então, nós precisamos mudar o nosso pensamento e nós precisamos buscar em Deus o entendimento. Pedir, Senhor, dá-me visão espiritual, mostra a tua vontade. Senhor, me dê estratégia. Senhor, me dê recursos. Senhor, me dê um lugar. Senhor, me ajuda a entender a tua palavra. Senhor, me mostra o caminho que eu tenho que seguir. Gente, eu fiz tanto isso. Eu fiz tanto isso porque eu sou o tipo de pessoa que quando eu pego algo para fazer, eu quero fazer com excelência. E quando eu assumi o ministério infantil, eu pensei, que responsabilidade, porque eu não estou servindo ao homem, estou servindo a Deus. E para Deus, eu tenho que fazer o meu melhor. Eu tenho que dar o meu melhor. E não só por esse motivo, né? Porque é a questão do serviço. E quando a gente entende que nós estamos servindo a Deus, e quando nós entendemos que Deus se preocupa com as crianças, Ele quer que as crianças cheguem a Ele. Ele quer que as crianças que estão perdidas sejam resgatadas. Ele quer que as crianças sejam salvas. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender e mudar. Pega todas essas barreiras, essas pedras que estão no seu caminho, te impedindo de fazer um culto infantil, e joga longe. Não deixe te impedir. Porque há muitas razões para se fazer um culto infantil. E essas razões, elas são bíblicas. Não sou eu que estou falando, não. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Desde o Antigo Testamento, já havia culto. No Novo Testamento, também havia culto. E agora? Também há culto. A diferença é que agora, dentro de muitas igrejas, há heresias, há o esfriamento, há a negligência, há também a ignorância, porque não lê a palavra de Deus, há também a falta, né, de importância com as crianças, a falta de olhar com amor, a falta do olhar que enxerga a necessidade das crianças. Então, assim, parece que o Ministério Infantil está na moda, né? Mas não é moda, não é modismo, não. O Ministério Infantil não é brincadeira, ele não é um depósito de criança. O Ministério Infantil vai muito além, muito além.